História, volume 2, quarto ano, páginas 28, 29, 32 e 34. Uso da terra no Brasil. Desde o início da história da humanidade, as pessoas utilizam os recursos naturais como a água e o solo, e modificam a natureza. Criam canais de irrigação, lagos artificiais, estradas, pontes, áreas de pastos, etc., com o objetivo de adaptar o meio natural para atender às necessidades humanas de habitação, transporte e alimentação. O território brasileiro até 1500. O espaço natural brasileiro passou por muitas transformações no decorrer do tempo. A ocupação de terras no território que hoje chamamos de Brasil ocorreu há 300 mil anos atrás. Naquela época, alguns povos, entre eles os Marajó, iniciaram plantações de milho, mandioca, algodão, amendoim, coquinhos, jatobás e maracujá. Situados na ilha do Marajó, pertencente ao estado do Pará, na atualidade, esses indígenas moravam às margens de rios e de um lago chamado Arari. No território, eles formavam montes elevados de terra, conhecidos como teços, para proteger suas moradias e plantações das inundações dos rios. A cultura marajoara tornou-se bastante conhecida, principalmente por sua cerâmica. Coivara. Até 1500, o território brasileiro era habitado apenas pelos povos indígenas. Vários eram agricultores e precisavam de um solo e água dos rios para conseguirem plantar e se alimentarem. Às vezes, algumas tribos se deslocavam pelo território em busca de lugares melhores para a sobrevivência. Quando encontravam um espaço desejado, queimavam a mata local para construir suas habitações. As cinzas resultantes da queimada eram usadas para adubar o solo, iniciando assim o plantio de alimentos. Essa técnica de limpeza de solo com queimada da vegetação e uso das cinzas é chamada de coivara, ainda praticada na atualidade. A exploração do pau-brasil. A partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as florestas começaram a ser derrubadas com mais frequência. Nos primeiros anos dos portugueses em terras brasileiras, grandes quantidades de árvores pau-brasil foram cortadas e enviadas à Europa para serem comercializadas. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Essa área foi muito devastada no decorrer do tempo. Inúmeras árvores também foram cortadas para a construção de moradias e produção de móveis. Cana-de-açúcar, a riqueza doce do Brasil. A partir de 1530, a agricultura começou a ser praticada pelos portugueses no território brasileiro. Eles iniciaram o plantio de cana-de-açúcar em áreas do litoral, principalmente no Nordeste e no Sudeste. Contudo, para cultivar a cana-de-açúcar era preciso uma grande área de terra, e por isso diversas áreas de florestas foram destruídas. A madeira das árvores derrubadas também eram usadas como lenha nas casas e nos engenhos. Além disso, com a chegada de muitas famílias portuguesas e o aumento da população, iniciou-se a exploração da vegetação nativa para a construção de estradas e moradias. Antes cultivados apenas em roças, há mais de 200 anos, o café passou a ser plantado em grandes fazendas, e para isso, muitas florestas também foram devastadas. O cultivo desse produto se desenvolveu principalmente nos estados da região Sudeste,
no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Atualmente, o café é consumido em muitas partes do mundo, mas no Brasil começou a ser produzido, em sua maioria, para ser vendido na Europa. Desde então, o Brasil tornou-se um dos países que mais produziu café no mundo. Conheçam algumas etapas da produção de café realizadas antigamente. Primeiro, o café era colhido por pessoas, depois ele era limpo por meio de peneiras e ele era espalhado no solo para secar ao sol. Ensacado, ele era transportado em navios para a Europa. Agricultura brasileira na atualidade. O Brasil é um país abundante de fontes de recursos naturais, que contribui para o desenvolvimento da agricultura. Água, clima favorável e grandes expansões de terras férteis. Atualmente, é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, mas nem sempre foi assim. Até 50 anos atrás, a maioria dos agricultores brasileiros não utilizavam máquinas em suas plantações e o país não produzia alimentos suficientes para o consumo dos habitantes. A partir de 1970, a agricultura brasileira se modernizou com o uso das máquinas e de outras tecnologias que aumentou muito a produção de alimentos. Além de cana-de-açúcar e café, são cultivados muitos outros produtos no nosso país, como a soja, o milho, trigo, eucalipto, algodão, feijão, arroz e laranja. São produtos produzidos internamente e muitos deles também são vendidos para outros países.